Já faz mais de uma década desde que o último livro das Crônicas de Gelo e Fogo foi lançado, e com isso, uma infinidade de teorias sobre os ventos de inverno e sobre um sonho de primavera foram criadas. Uma dessas teorias fala que Jon Snow, mesmo que retorne à vida, não terá mais capítulos nas crônicas, e o mesmo caso vale para Bran, com a diferença que inicialmente ele teria capítulos, mas logo depois ele deixaria de ter. E é sobre essa teoria que eu irei te contar no vídeo de hoje. Irei te falar todos os detalhes sobre ela e no final vou dar a minha opinião. Se você é fã de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos com o vídeo. Se você nunca leu os livros das crônicas, saiba que os capítulos são divididos entre os chamados povs, que significam pontos de vista. É a partir da visão de determinado personagem que sabemos o que está acontecendo na trama. Os personagens com mais capítulos, por exemplo, são respectivamente Tyrion Lannister, Jon Snow e Arya Stark. Entretanto, George Martin nunca coloca reis ou personagens que sabem de muitas coisas como pontos de vista. E um dos motivos disso é para não revelar detalhes futuros da trama e estragar reviravoltas. Por exemplo, se tivéssemos um capítulo do Tywin, saberíamos que o casamento vermelho estaria para acontecer. É por isso que personagens como Robb Stark ou Peter Baelish, o Midinho, não têm capítulos próprios. Mas enfim, agora que fiz essa contextualização, vamos para o caso de Jon Snow. Jon Snow é o segundo personagem com mais capítulos na série e é o centro de toda a trama na muralha. Seus capítulos são um dos mais bem estruturados na série, mas ao final do quinto livro, A Dança dos Dragões, Jon Snow é morto pelos seus próprios companheiros da Patrulha da Noite. Não entrarei em detalhes sobre a trama, do como ou por que isso aconteceu, ou sobre como ele vai ressuscitar, mas existem diversos pontos que indicam que Jon Snow irá sim ressuscitar, assim como aconteceu na série. Entretanto, diversos fãs acreditam que ao ressuscitar, Jon Snow será um personagem diferente e não terá mais capítulos próprios. Então agora vamos aos pontos dessa teoria. O primeiro ponto de argumentação para isso é Melisandre. A Feiticeira Vermelha nunca teve capítulos ao longo dos livros, mas no quinto livro ela curiosamente ganhou apenas um, algo de fato bem curioso e estranho, já que é apenas um capítulo jogado no meio da trama do quinto livro. Apesar de que, diga-se de passagem, é um capítulo excelente. Com isso, muitos fãs acreditam que esse capítulo de Melisandre serviu como um aviso de Martin para nos alertar que nos próximos livros envolvendo a trama da muralha, eles seriam vistos a partir de sua perspectiva, já que Sam, por exemplo, está muito longe, lá em Vilha Velha. E depois disso, Melisandre seria uma das seguidoras de Jon Snow, já que ela muito provavelmente o consideraria como sendo Azor Ahai, já que ele foi ressuscitado e Stannis possivelmente acabou morrendo. O segundo ponto da teoria tem a ver com a personagem Senhora Coração de Pedra. Essa personagem que não aparece na série é a versão ressuscitada de Catelyn Stark. E temos aqui um ponto bastante interessante. Catelyn era uma personagem com os pontos de vista na série, e ela era uma das personagens que mais tinham capítulos nos 3 primeiros livros. Entretanto, apesar disso, ao voltar completamente diferente, agora a Senhora Coração de Pedra não tem mais capítulos próprios, e nós apenas a vemos a partir da perspectiva de outros personagens. O último ponto da teoria é em relação ao rei. Como falei, personagens que são reis, ou personagens que sabem de muitas coisas, não têm capítulos na saga, e isso acabaria sendo o caso de Jon Snow. Caso Jon Snow ressuscitasse e tivesse o mesmo destino da série, ele eventualmente se tornaria Rei do Norte, assim como seu irmão Robb Stark. Sendo assim, Jon Snow também não teria mais capítulos. Agora vamos para a teoria de Bran, que apresenta uma perspectiva um pouco diferente. Bran é o único ponto de vista que temos para além da muralha, o que já é um problema por si só, pois se ele deixar de ter capítulos,
não teríamos mais como saber o que estava acontecendo por lá. Entretanto, o ponto de Bran não é que ele não terá mais capítulos em um primeiro momento, até porque ele terá sim capítulos nos Ventos de Inverno. Porém, o que a teoria fala é que no decorrer do livro ele deixará de ganhar capítulos, e no último livro, O Sonho de Primavera, ele não terá mais. O principal ponto sobre isso é de que Bran sabe demais. Bran está em seu treinamento para se tornar o Corvo de Três Olhos, o que significa que ele se tornará o personagem mais forte de todas as crônicas. E um de seus poderes é justamente ver o passado e saber de coisas que estão acontecendo em outros lugares. Sendo assim, Bran se encaixaria no grupo de personagens que sabem demais e não podem mais ter capítulos. Além disso, ao longo dos livros, Bran meio que já vem sofrendo com isso. No primeiro e segundo livro, por exemplo, Brandon Stark tem vários capítulos, mas nos últimos livros, os seus capítulos vão ficando cada vez mais esporádicos e espaçados ao longo dos livros. Sendo assim, Bran inicialmente continuaria tendo capítulos, pelo menos enquanto ele ainda estivesse para depois da muralha. Porém, ao voltar para Westeros, sua perspectiva seria ignorada, e ele seria visto a partir dos olhos de outros personagens. Bem, agora que eu já expliquei a teoria, chega a parte em que eu irei dar a minha opinião sobre ela. Primeiro vou opinar sobre a parte do Jon. Eu acredito em muitas partes dessa teoria. Para mim, sim, a Melisandre será o ponto de vista da muralha, e foi justamente por isso que o Martin escreveu apenas um capítulo para ela na Dança dos Dragões, para já introduzir a perspectiva dessa personagem. Porém, para mim, a partir do momento em que o Jon Snow voltar, ele voltará a ser o principal ponto de vista da muralha e depois o principal ponto de vista no norte. Acho que esses pontos fazem bastante sentido. Porém, eu não consigo acreditar que o Martin vai simplesmente deixar de escrever pontos de vista do segundo personagem com mais capítulos da série, e um dos mais importantes da saga. Sendo assim, acredito que o Jon ficará um tempo sem aparecer, até porque acredito que ele irá demorar algumas páginas para ressuscitar, mas quando isso finalmente acontecer, ele deve voltar a ter os seus capítulos, assim como sempre teve. Já a situação com Bran é um pouco diferente. Não acho que ele deixará de ter capítulos, mas sim que os seus pontos de vista ficarão cada vez mais raros. Bran muito provavelmente será o nosso principal guia de informações nas crônicas, como revelando a origem de Jon Snow, os detalhes da rebelião de Robert e outros segredos, como por exemplo os segredos dos outros, e como fazer para destruí-los. Por isso, acredito que ele ainda deverá ter capítulos, mas esses pontos de vista devem ser muito raros e colocados estrategicamente, para apenas revelar as informações essenciais e não estragar possíveis plots futuros. Bem, essa obviamente é a minha opinião e eu queria saber o que vocês acham dessa teoria aqui nos comentários. Se você quiser mais teorias de Game of Thrones, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Deixei o vídeo sobre uma das teorias mais famosas de Game of Thrones, que é a pasta de Jojen. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.